agradecendo a espiritualidade amiga que por certo aqui se encontra, nos auxiliando nesse trabalho dessa casa, que possa também auxiliar o nosso irmão nessa noite, para que ele seja intuído, inspirado, e que todos nós possamos aproveitar desse momento de estudo, de conhecimento, para colocarmos todas essas maravilhas que a doutrina traz de esclarecimentos, de consolo, e que a gente possa aproveitar então essa noite. Graças a Deus e que assim seja. E hoje nós vamos ter o Sandro falando sobre Jesus. E parabenizar os pais, né? Hoje é dia dos pais, não vamos esquecer, né? Parabéns a todos os pais, ou aqueles que assumem essa tarefa, né? Com todos aí. Boa noite. Estão treinados mesmo, né? Estão com medo de não receber de volta, né? Aquilo que a gente emite, né? Bom, reforçando aí os parabéns da Valéria, né? Parabéns a todos os pais, a todas essas almas que escolheram receber outra alma, né? Para encaminhar no mundo. Que a gente nessa função possa criar bons filhos, né? Deixar bons filhos para o mundo, aquilo que a gente sempre fala, né? A função primordial, aquilo que Jesus espera que a gente faça, aquilo que Deus espera que a gente faça, que a gente continue progredindo, evoluindo, deixando bons ensinamentos para que a gente também, como a gente vive muito no material e a gente sempre pensa no retorno, é impossível não pensar no retorno, né? Aquilo que nós vamos herdar no futuro, né? Deixando bons filhos, teremos um bom planeta e quando a gente retornar, retornaremos para um bom planeta, para uma condição melhor do que essa que nos encontramos. Mesmo aqueles que acham, que acreditam e que vivem de maneira bastante feliz e bastante satisfatória, o mundo ainda é bastante penoso para muitas almas encarnadas. Tem muita gente sofrendo bastante, faz parte, são escolhas, mas eu acho que o mundo pode ser bem mais simples se a gente seguir alguns ensinamentos básicos desse cara que está aqui, né? Jesus. Chamar ele de cara, de sujeito, não é nada pejorativo, porque ele iniciou a trajetória dele exatamente como nós iniciamos a nossa. Jesus não é Deus, é filho de Deus, assim como todos nós o somos. E é dessa maneira que a gente tem que ver Jesus, né? Que a gente tem que imaginar Jesus como ele sendo um irmão mais velho nosso, alguém que nos traz aí diariamente mensagens encorajadoras, né? E falar de Jesus, a doutrina espírita, né? Basicamente é Jesus. Fala de Jesus o tempo inteiro, né? Tem uma questão, a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade, e Valéria até citou aqui a campanha do Quilo do Laje, que os Espíritos respondem que Jesus entendia a caridade, é o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Por que eu estou entrando por essa questão 886 aí do Livro dos Espíritos? Única e exclusivamente porque Valéria tocou na campanha do Quilo. A campanha do Quilo é uma porta de entrada importantíssima no Laje para quem quer fazer caridade. Todas aquelas pessoas, a grande maioria dos envolvidos na campanha do Quilo, estão muito velhos, se não muito velhos, encaminhando para a velhice. E a renovação, ela não acontece na mesma velocidade. Não acontece. Então, há pouco tempo, até há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos uma voluntária que hoje já não vai mais, porque está com sérios problemas. 80 e poucos anos, 86, eu nem sei a idade correta dela, né?
e ela já não caminha mais, mas ela, mesmo com dificuldade, ela ia na campanha do quilo, porque faz muita falta quando falta uma pessoa, duas. Às vezes faltam 4 pessoas e a gente não consegue fazer um setor. E é muito importante o alimento para o laje. Gasta-se muito alimento, e a campanha do quilo supre uma parte enorme dessa necessidade dos idosos. Todos os dias são quase 70 idosos e quase 70 funcionários dentro do laje. Então são 100 e tantas refeições, tem um café da manhã, tem um almoço, tem um cafezinho da tarde, tem a sopa, tem o jantar, tem um cafezinho lá para as 8 horas, 8 e pouco para alguns idosos. Então é um volume enorme de alimentos e a gente precisa da campanha do quilo. Então quem puder ajudar, não só nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa, e se comoverem, se sentirem movidos, né, com vontade de praticar algo, uma caridade, porque essa é a verdadeira caridade, porque muitos que vão à campanha do quilo não sabem, não conhecem ninguém no laje. Então você está trabalhando em prol de pessoas que você não conhece, não sabe quem são. Você sabe que lá tem os vovôs, tem as vovós que necessitam, mas... Então quem se sentir tocado, apareça, né? Os 3 primeiros domingos, todos os meses, a saída é às 9 da manhã, ali em frente ao Fraternal, antiga rua do Colégio Cefel, né? Ali no Paissandu. É só aparecer, entrar na van e a gente direciona. Quem estiver lá responsável no dia vai direcionar. Olha um pouquinho de água para mim. Vai direcionar para o setor, beleza? Mas voltando aqui ao nosso Mestre Jesus, hoje uma pessoa falou comigo, mas olha onde você arrumou essa imagem de Jesus tão bonito, sorrindo. E aí eu tive que, passar para a pessoa que eu tenho o zap de Jesus e é uma foto atualizada, né? Ele me mandou ontem à tarde uma foto atualizada. Normalmente a gente vê imagem de santos, né? A própria imagem de Jesus, bastante sério, quando não crucificado, né? Com a cruz na cabeça, de espinhos, sangue escorrendo. E, na verdade, essa deve ser a imagem que a gente deve ter, apesar de, naturalmente, não ser, talvez, né? Aí é uma coisa pessoal, não seja a imagem real de Jesus. A gente tem aí uma série de imagens aí jogadas na internet, mas todas dentro de um tipo físico, né? Claro que tem por trás disso a Igreja Católica construiu também muita coisa, e isso também atrai e faz com que a gente, tenha essa imagem do Jesus com a pele clara, com os olhos claros, um rosto bonito, cabelo longo, prateado, dourado, enfim. Então a gente coloquei essa imagem dele sorrindo, porque toda a mensagem de Jesus, ela se baseia e ela tem o objetivo de que sejamos felizes. Felizes. É o que todos nós buscamos. E todo o ensinamento de Jesus, quando Jesus diz que tudo se resume, Toda a lei de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, O que ele quer dizer isso? Qual é a maior lei que Jesus trouxe para a gente? A primeira coisa que Jesus disse quando ele esteve junto aos apóstolos, uma das primeiras coisas, que ele não veio destruir nada. O que ele veio fazer? Ele só veio dar cumprimento às leis. E se Jesus disse que veio não para destruir, mas para fazer cumprir, é porque não estava sendo cumprido.
Claro que todos os grandes profetas tiveram sua participação efetiva e importantíssima nesse caminho da humanidade. Mas Jesus veio trazer uma mensagem e uma mudança significativa para a nossa evolução, que foi a lei do amor. Baseado nisso, nós temos aqui, né, Jesus, e aqui o nome dele em aramaico, né, ou em hebraico, Yeshua. Yeshua Bar Yosef era o nome de Jesus, porque naquele tempo não tinha assim um sobrenome, né? Então o sobrenome era Jesus, filho de José, fulano, filho de Cicrano. Então, Yeshua, ou Yeshua, depende do, né? Bar Yosef, Yosef José, Bar Jesus, filho de José, na língua dele. E aí a gente vai traçar aqui um caminho e buscar uma reflexão sobre, não quem era Jesus, porque todos nós sabemos quem era Jesus, mas é muito importante que a gente entenda e que a gente tenha em mente que Jesus não foi criado de maneira diferente de nós. Jesus foi um espírito criado simples e ignorante, que evoluiu, que passou pelas etapas normais da existência, que aprendeu. A gente não sabe a velocidade que ele aprendeu, se ele foi mais rápido do que outros, se ele teve algum tipo de sofrimento, se ele errou muito, se ele errou pouco, se ele acertou sempre. Isso a gente não sabe. Mas o que a gente pode falar com propriedade, baseado na doutrina espírita, é que Jesus foi criado exatamente como nós, simples e ignorante. E iniciou a sua trajetória assim como a nossa. Deus não seria justo se criasse espíritos diferentes de nós. Concordam? Também não seria possível que a gente tivesse um espelho em Jesus se Jesus não fosse como nós. Nós estaríamos seguindo um ser diferente de nós. Então vejam que até nisso o Espiritismo nos ajuda a raciocinar. Porque se Jesus tivesse sido criado de maneira diferente, bom, chega aqui, você já é perfeito, já nasceu puro, sabe tudo, tá? Nós estaríamos seguindo quem? Um ser totalmente diferente de nós, não passou pelos nossos sofrimentos, não conhece o que nós conhecemos, já foi criado perfeito, puro. Então a gente vai seguir uma pessoa assim para quê? Nós seguimos Jesus e Jesus é esse espelho, Jesus é essa base, justamente porque ele iniciou o caminho dele assim como nós. Por isso que eu sempre brinco durante os estudos, sempre falo, não tenho dúvida, seremos Jesus. Não ele, mas como ele, chegaremos lá. Chegaremos lá. Alguns muito mais rápido, outros mais lentos. Mas todos nós fomos criados para a perfeição. Então não tenhamos dúvida disso. Todos nós chegaremos lá. Bom, lá em Mateus 8, 27 até o 29, Jesus, depois de ter feito alguns ditos milagres, né? Ele pergunta aos discípulos, e ele diz o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos respondem: dizem que você é João, o Batista, Elias e outro, um dos profetas.
E Jesus insiste: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, respondendo a Jesus, ele disse: tu és o Cristo. Cristo, o Messias, o prometido, o esperado. Porque eles já aguardavam, né, o nascimento do Salvador, né? E por que iniciar por aqui? Porque é uma reflexão que muita gente tem. A gente tem a impressão de que o mundo inteiro adora Jesus ou segue Jesus. E não é assim. Não é dessa maneira. Vejam vocês, 84% da população do mundo tem fé. 1/3 é cristão. 33% da população do mundo são cristãos. Esse número varia um pouco, tá? Eu vi algumas pesquisas, umas dão 32, outras 34, outras 33 e assim por diante, tá? 23 são muçulmanos, 15% são hindus, 7% são budistas, 6% praticam vários tipos de credos ou tradições religiosas, 3%, em torno de 2,6, 2,8, 3% são ateus e 13% não têm religião. 1/3 da população é cristã. Somos 8 bilhões, quase 8 bilhões e 200 milhões hoje de almas. Imaginem vocês se Jesus retorna hoje ao planeta. Parem para pensar. Se 33, 3 vezes 8, 24, nós temos aí quase 3 bilhões, 2 bilhões e 800 milhões de almas cristãs num planeta em que existem 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, de almas. Será que não crucificariam Jesus novamente? Como seria essa recepção? Porque, gente, nós estamos falando de um espírito que mudou a história em antes dele e depois dele. Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Depois que ele morreu, que vieram a escrever sobre ele. E muitas coisas que foram escritas não foram aceitas, porque só foi separado 4 evangelhos, né? Os outros chamam de apócrifos, né? Que não são estudados e não são aceitos, porque citam um Jesus, algumas passagens, né? Algumas posturas diferentes, então colocaram de lado. Então imaginem a força desse ser. Né? Existem descrições de espíritos, né? Que lá naquela época conviveram com Jesus e dizem que Jesus era estatura mediana, não tinha a pele tão escura, a pele um pouco branca, que não chamava muita atenção, mas o que chamava muita atenção no Jesus não era a beleza nem o físico, era a luz que ele emanava, a força que ele tinha, tanto que é o ser mais estudado, digamos assim, no mundo e que dividiu o mundo, né? A partir do momento que ele chegou, antes de Jesus e depois de Jesus. Dito isto, se 1/3 é cristão do planeta e os outros 2/3, ou seja, nós temos aí quase 6 bilhões de almas que não são cristãs, que não seguem o Cristo Jesus,
Como seria essa recepção hoje de Jesus e as ideias de Jesus? O que seria modificado com a chegada de Jesus novamente? Porque tem religiões que dizem que Jesus vai voltar e que todo mundo vai levantar. Nós já falamos sobre isso aqui uma vez. Nada contra a crença de ninguém. Mas se no planeta existiram aí mais de 100 bilhões, já passaram por aqui mais de 100 bilhões de pessoas, todos esses 100 bilhões se erguerão com o retorno de Jesus. Então imaginem o que viraria o nosso planeta. De que maneira seria essa recepção? Sendo que, dentro das próprias religiões, isso é fato, dentro das próprias religiões, existem pessoas que falam, que professam, que pregam, mas que não fazem aquilo que pregam. O próprio Jesus, eu ainda separei hoje uma passagem dele. O próprio Jesus diz: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso está em Mateus 23, 1 e 4. Jesus disse isso quando ouviu lá um estudo e disse isso aos discípulos: escutem e façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É assim até hoje. Não se iludam. Não se iludam. Eu já contei para vocês a história do orador espírita, não já? Não? Tem gente que não sabe? Posso contar rapidinho. Cabe justamente dentro desse assunto. Tinha um orador espírita, toda vez que ele iniciava o estudo, 5, 10 minutos depois que ele iniciava a palestra, entrava um senhor e sentava na última cadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Antes dele terminar a palestra, 5, 10 minutos, esse mesmo senhor se levantava e ia embora. E ele, rapaz, esse cara não tem responsabilidade. E fazia, ele chegava atrasado e saía adiantado da palestra. E o orador, irritadíssimo, falou: vou pegar ele. Uma hora eu vou pegar ele. Só que o orador morreu. E foi passar um período lá no umbral dele, né? E para surpresa dele, naquele momento de sofrimento, em que ele se purifica, em que ele realmente, a sinceridade, né, aborda o coração desse orador, ele faz lá o pedido, a prece dele, e quem vem ajudar ele? Aquele senhor que saía cedo, chegava atrasado e saía cedo. E o orador se revoltou novamente, falou: como é que pode? Eu, orador espírita, e você só chegava atrasado e saía cedo e tal. Ele falou: senhor, não se revolte. Eu me atrasava e saía cedo porque eu precisava fazer tudo aquilo que o senhor mandava a gente fazer. E ele estava ali em sofrimento, e quem foi ajudar foi justamente aquele rapaz. Então é a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Escutem, peguem todas essas mensagens que vocês têm na casa espírita, que são passadas a vocês, coloquem em prática. Mas não sigam pessoas. Não sigam pessoas. Sigam a doutrina, a religião, os ensinamentos, a base, Jesus. Isso é o que você tem que ter no teu coração. Só isso.
Se você gosta de fulano, se você gosta de cicrano, se você gosta de beltrano, ótimo, mas não siga pessoas. Pessoas são falíveis. A doutrina vai se manter independente de quem aqui esteja. O espiritismo vai seguir sempre. As pessoas vão errar, vão falir, alguns vão se afastar, mas a doutrina vai permanecer. E os ensinamentos de Jesus, que estão aí há 2000 anos, vão seguir por mais 2, mais 4, mais 6 e assim por diante. Então lá em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando a gente ouve, quando a gente lê, se a gente pegar e ler puramente algo assim, a gente vai falar: pô, esse cara se acha, né? Eu sou a luz da vida. É como se você falasse para sua esposa: eu sou a sua luz, né? Eu sou o seu tudo, né? Aproveitar que minha esposa está ali no fundo, ali, ó. Me fez uma surpresa, não veio comigo, mas apareceu. Então, eu sou a luz do mundo. Por que Jesus diz que é a luz do mundo? Que quem o segue nunca andará nas trevas, pelos ensinamentos que foram deixados por ele. Se a gente seguir esses ensinamentos, se a gente colocar em prática esses ensinamentos, e gente, é lógico que a gente não vai sair daqui acertando em tudo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para modificar as suas más tendências. Kardec já deixou isso para a gente. É o esforço, a vontade de mudar é que vai fazer com que a gente alcance. No momento de sofrimento, se a gente pensa em Jesus, muita coisa muda. Essa palavra, esse nome, Jesus, tem uma força que vocês não imaginam. Em uma mesa mediúnica, o nome Jesus pronunciado tem uma força incrível. E existem espíritos que numa reunião mediúnica se negam a falar o nome de Jesus. Se negam a falar. Imaginem a força desse nome, a energia que esse nome tem, ligado a Jesus, a esse Jesus que nós conhecemos. Bom, não foi. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e é importante a gente saber que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho espírita, é o evangelho normal, são passagens da Bíblia, dos evangelhos, trazidos por Kardec pelos espíritos para a doutrina espírita, para ampliar a explicação dessas passagens. Porque tudo que Jesus falava, ele falava com uma linguagem apropriada à época, ao momento em que eles viviam. Então, à luz da doutrina espírita, isso se torna um pouco mais claro para a gente, mais fácil de entender. Pode dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. É uma divisão que está lá no início, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec diz: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, ou seja, os atos da vida de Cristo, os milagres, as predições e as palavras tomadas pela Igreja, né, para o fundamento dos dogmas. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, que é o quê? O ensino moral. O ensino moral das mensagens do Cristo.
E aí lá em João 13:34, Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A gente tem amado o suficiente? É simples, é fácil a gente amar todas as pessoas? Claro que não. É muito difícil. É muito doloroso. É muito penoso. A gente sabe disso. Mas é necessário fazer um esforço. Se ao menos estivermos fazendo esforço para aceitar o próximo da maneira que ele é, a gente já vai estar dando um passo grande para em um futuro, talvez alguns séculos, talvez alguns milênios, a gente chegar ao ponto de amar a todos sem distinção. A mensagem básica de Jesus, o mandamento base da doutrina espírita. A gente vem aqui toda terça ou todo domingo, a gente escuta as palestras, a gente toma o passe, mas se a gente não amar mais, se a gente não aceitar mais, a gente não vai se curar daquilo que a gente busca. O que está doente em nós é a nossa alma, é o nosso pensamento, é a nossa sintonia, é aquilo que nós atraímos, é aquilo que a gente almeja, é aquilo que a gente deseja. São aqueles desejos mais íntimos, mais ocultos, que às vezes a gente não compartilha nem com a gente mesmo. É essa mudança de pensamento, é essa mudança de visão que Jesus quer que tenhamos com tudo aquilo que Ele trouxe de mensagem para a gente. É lógico, e eu vou repetir, a gente não vai sair daqui hoje amando todo mundo. Mas um passo importante é que se você esbarrar com algum desafeto seu na ida para sua casa ou amanhã pela manhã, e eu tenho certeza que alguns de vocês irão esbarrar com alguns, que a gente aproveite essa oportunidade para refazer esse caminho, para pedir perdão, para pedir desculpas, para se reconciliar. Um amigo, um parente. Alguém tem parente difícil? Tem? Não? Só eu? É, isso aí, né? Valéria falou que eu posso ser o parente difícil. Tá vendo? A gente pode ser o parente difícil. Desafeto todos nós temos. Todos nós temos. Passar pela vida e todo mundo gostar da gente é muito difícil. Esse cara aqui, Jesus, ele foi crucificado. E aí? E aí eu repito, será que se ele voltar e se ele aparecer aqui, a gente vai fazer o quê? Será que a gente tem peito e coragem para seguir? Como é que vai ser a nossa reação? Ou a hora que resolverem crucificar ele de novo, a gente vai falar, não, esse cara é maluco, tem que crucificar mesmo. É difícil. É difícil. A linha é muito fina na hora de tomar uma decisão dessa. Deus sabe que aquele não está indo. Em Obras Póstumas, capítulo 9, aqui é um pouco longo, talvez eu pule porque o tempo está
Está acelerado? Existe lá o título A Natureza de Jesus. E eles lá dizem, pode se interpretar de diferentes maneiras, uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidades, repetidas 100 vezes, não poderiam ter duplo sentido. Ninguém pode pretender saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer. Como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele, Jesus, sobre a sua própria natureza, é a ele que devemos recorrer, a menos lhe neguemos a superioridade que lhe é atribuída e nos sobreponhamos à sua própria inteligência. Eu costumo brincar com o seguinte: existem pessoas, talvez aqui tenhamos algumas, e eu me incluo, naturalmente, que têm uma visão diferente e chegam a discutir uma lei, por exemplo, de Deus. Se eu fosse Deus, eu faria algo assim, assim, assim. Eu conheço uma pessoa que diz que se fosse Deus, todo mundo teria que morrer com 75 anos de idade. Quantos aqui já teriam morrido? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vocês já tinham ido. Segundo, se essa pessoa fosse Deus. Por quê? Porque essa pessoa diz que depois de uma certa idade, e aí é natural, certas habilidades ficam um pouco retidas, a pessoa já tem certas dificuldades, mas tudo isso, nas leis naturais, nas leis de Deus, tem um objetivo. Envelhecer é uma dádiva. A outra opção é muito pior. Só envelhece quem não morre cedo. Tem até um meme na internet de um senhor, de uma repórter, o senhor fez 100 anos, e aí a repórter pergunta a ele, falou, qual o segredo para viver 100 anos? Ele fala, é só não morrer. É engraçadíssimo o coroa, né, sendo entrevistado, e a entrevista é séria, não é brincadeira. Qual o segredo, seu fulano? Já viu isso? Para viver tanto tempo, ele fala, é só não morrer. Simples assim. Né? Então, continuando aqui, ainda no capítulo 9, eles falam sobre os milagres. E aí, vejam a importância do espiritismo e a importância da doutrina. O conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre o organismo em geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais do que os outros, ou seja, todos os milagres de Jesus. E aí vocês podem ir lá na Gênesis, não lembro o capítulo 13, 12, o Rogério deve lembrar bem melhor do que eu, onde falam sobre os milagres lá e tem as explicações mais aprofundadas, né? Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas, que se hão produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que mais não são que fatos naturais, quase sempre, porém, ampliados até o absurdo pela credulidade e reduzidos agora ao justo valor pelos conhecimentos atuais, que permitem-se destaque deles a partir da devida lenda. Então, quando se estudam os milagres de Jesus, a doutrina espírita explica todos eles. E ele continua aqui dizendo que a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operado por Jesus, se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo,
como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocados. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns e etc. Do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada tem de divino, até em heréticos e idólatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. Então, lógico, natural, a gente sabe que Jesus era um espírito evoluidíssimo e que todas essas funções, digamos assim, todas essas mediunidades, todas essas capacidades, nele existiam em abundância. Mas nós temos entre nós pessoas que são capazes de fazer não a mesma coisa na mesma proporção, mas muito parecidas. Conversando com um amigo uma vez, a gente estava conversando a respeito de passe, e aí eu estava fazendo umas perguntas e tal, ele falou comigo, falou assim, quem é a melhor pessoa para dar passe numa criança? Quem é a melhor pessoa para dar passe numa criança? A mãe. A mãe. E aí ele falou, quando você era pequeno, quantas vezes sua mãe ou sua avó, quando você se machucou, passava aquele mertiolate que ardia igual né? E soprava. E passava a mão e soprava. E às vezes você batia, caía no chão, machucava o braço, o cotovelo, batia a cabeça, a mãe vem, dá um beijinho. O que é aquilo? O que a mãe está fazendo naquele momento? Eu nunca tinha pensado nisso, até o dia dessa conversa. A mãe ali está curando o filho. Ninguém tem mais amor pela criança do que a mãe. Então a mãe dava um beijo, a dor passava. Por quê? Porque era um beijo de amor. Naquele beijo iam todos os fluidos que aquela alma queria passar para aquela pequena alma que estava ali, para aquele pequeno corpinho. Eu me lembro muito do meu filho, quando pequeno. Meu filho teve a primeira crise de asma dele com 15 dias. E a gente ficou desesperado. E ele sempre cresceu com asma. Com asma. Até o dia que eu botei ele para nadar, né? Ele tinha 3 e pouco, acho que 4 anos, nem me lembro. Que aí ele veio a melhorar bem, né? E hoje nem tem nada, graças a Deus. Mas eu lembro que meu filho, quando tinha as crises dele, ele chegava para mim e para Sandra, falava, papai, faz uma prece, me dá um passe. Pequenininho. E a gente parava, fazia uma prece, dava um passe, e ele dormia. A fé dele, naturalmente, ajudava imensamente, mas o nosso amor depositado ali fazia o trabalho. E nessa mesma conversa, esse amigo me disse, falou, não precisa a pessoa ter estudo sobre passe, entender de magnetismo, não. Basta ter amor. Isso é que o Cristo nos ensina. O amor é capaz de tudo. Esse exemplo mudou muito a minha visão. Porque eu passei a entender, e já passei isso para frente, inclusive, para uma mãe, e funcionou impressionantemente, né? Que não é necessário ter estudo, se você tem amor, se você tem vontade. Então é isso que a gente tem que colocar em prática.
Na questão do Livro dos Espíritos 624, Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. 625. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Foi o espírito mais perfeito que nós tivemos no planeta. Naturalmente que nós não vamos aqui entrar no mérito e dizer e questionar se Jesus é o mais perfeito do universo, se ele já atingiu. É o nosso modelo. É aquilo que nós precisamos almejar. Não ser como Jesus, mas buscar colocar em prática aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, que é a lei do amor. Kardec diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então vejam, Kardec fala com tanta propriedade, ele é tão direto e é tão simples entender que a gente não questiona. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, é aquilo que nós temos como visão. É o nosso entendimento relativo. É relativo ao nosso momento. A gente não consegue conceber algo mais evoluído do que isso, porque a gente não sabe até onde vai. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito divino o animava. Então, essa última aí eu não vou ler, porque o nosso tempo já está se esgotando. Se nós temos Jesus como guia, se nós temos Jesus como objetivo, e eu repito, não é ser Jesus, não é pensar em fazer milagres, é pensar em ser bom, pensar em ser puro, pensar em ajudar pessoas. Se a gente consegue conceber isso e ser desta maneira, imagine o que nós podemos fazer. Imagine aonde podemos chegar. Tem umas passagens de Jesus que são fabulosas, como aquela que Jesus caminha no meio de uma multidão e está todo mundo no entorno dele, encostando, e de repente ele para e fala com um discípulo dele, ele falou: para, alguém me tocou. E aí o discípulo fala: mas mestre, está todo mundo aqui se acotovelando, tem muita gente encostando no Senhor. Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu um grande poder, uma grande força, uma grande energia. Por que ele sentiu isso? Porque aquela pessoa, aquela alma que tocou nele, era diferente das outras, porque tinha fé, porque acreditava, diferentemente das outras. Como aqui entre nós. Alguns aqui acreditam demais, alguns aqui têm muita fé. Alguns estão... Será que isso funciona dessa maneira? Será que é assim que vai acontecer? Será que realmente existe isso? Será que eu tenho essa capacidade? O que a gente precisa é acreditar.
Se a gente imprimir no nosso dia a dia os ensinamentos que a doutrina espírita acumula através daquilo que Jesus nos trouxe, a gente muda a nossa condição. A gente consegue ser muito mais feliz, muito mais útil. Se a gente acorda pela manhã e agradece e impõe ao nosso pensamento que vai ser um bom dia e que tudo vai dar certo, será um bom dia. Tudo vai dar certo. Porque a nossa condição mental, a nossa energia está impressa nisso. Nós estamos focados nisso. A nossa força está direcionando isso. Agora, se a gente acorda de manhã desanimado, dizendo que o dia vai ser ruim, querendo fugir dos problemas, como é que a gente vai conseguir enfrentar? A nossa condição mental é que vai mostrar o que vai acontecer no nosso dia a dia. Alguém aqui levanta e acorda para ser infeliz? Eu não acredito. Eu não acredito. A gente acorda para vencer. Um vendedor que acorda de manhã e não acredita que vai vender algo naquele dia, fica em casa deitado dormindo, não saia na rua para perturbar ninguém, porque não vai vender. Agora, se você acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou fazer isso, tudo que eu programei vai dar certo. Cara, vai dar certo. Não tem como dar errado porque você já impôs isso. Acreditem, o universo conspira para a gente, para o nosso acerto. Se você começa o dia mal, observem isso. As coisas vão se acumulando e até um fato pequeno torna-se um fardo. Não é que problemas não irão acontecer, eles vão acontecer se tiverem que acontecer, mas a sua condição mental, ela está tão voltada para o certo, para o correto, que aquilo ali você vai resolver, você vai assimilar, você vai passar e tudo vai caminhar. É colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui, ó, na casa espírita. Lembrem lá da historinha do orador espírita. Sejam aquele cara que chega atrasado e sai adiantado. Só não saiam adiantados, gente. Fiquem aí. Mas sejam aquele cara. Façam o que o orador pediu para vocês fazerem. Mas não façam o que ele faz. Sigam a doutrina. Sigam Jesus. Não sigam pessoas. Não siga o Sandro, a Ângela, o Rogério, a Valéria. Não. Siga a doutrina espírita. O que nos trouxe aqui foi o espiritismo. É o ensinamento. É o que está contido aqui. São as leis morais. São as leis naturais. O que a gente busca é o entendimento da vida. É o conjunto. O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu faço para ter uma morte boa? Eu vou ter outra vida? A vida continua? E aí, como é que vai ser? São essas respostas que a gente busca para a vida. E o Espiritismo dá. E vai continuar dando. E vai continuar fortalecendo a nossa fé. E a gente vai conseguir vencer. Podem ter certeza disso. Só depende da nossa condição. Beleza? Então estudem um pouco mais, procurem ler um pouco mais sobre Jesus, utilizem aí as obras básicas, tá? Deus abençoe, Jesus nos fortaleça e fiquem em paz.